Muito bem. Sejam todos então bem-vindos à nossa quinta aula de gestão de projetos. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre escopo e planejamento. E no final da aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho em grupo, né, que vocês estão fazendo. E vamos também tirar algumas dúvidas e acompanhar o trabalho de vocês, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, a gente está falando sobre projetos, né, e planejamento de projetos. Então, o planejamento é uma das fases, né, importantes para você ter sucesso em um projeto, tá bom? E nós já falamos que existem diversos tipos de projeto, né? Então, por exemplo, uma festa de formatura, um churrasco de formatura da turma da FAAG, né? É um evento que vai durar apenas um dia, tá bom? Mas o planejamento tem que ser feito com antecedência, tá? Para que você possa desfrutar desse momento, né? Com a cerveja gelada, com o churrasco bem feito, com a música, né, que vocês desejam colocar lá. Então, tem uma série de questões que precisam ser planejadas com antecedência. Você precisa de um cronograma, precisa de um orçamento, né? Quem que vai pagar esse churrasco, né? Você vai ter que vender rifa, como é que vai ser o marketing, né, desse evento, tá bom? Então, é um evento importante, é um evento interessante, mas é um evento rápido, tá? É um churrasco durante um dia e acabou, tá ok? Nós podemos ter alguns eventos que duram mais tempo, por exemplo, a reforma de uma casa. Tá? Por exemplo, se for uma casa muito grande, em 2 meses você faz a reforma ali, né, da edícula, ou reforma da churrasqueira, né? Então, você consegue, é um evento que dura mais tempo, tá bom? Mas também é um evento, de certa maneira, não é um evento tão longo, né? Apenas 2 meses você faz a reforma de uma casa, tá? Mas agora imagina a construção de uma hidrelétrica, tá? É um evento, é um projeto que vai durar mais de 7 anos, tá? Para você poder, né, desde o alicerce, desde a questão ambiental, né, que precisa ser feita, tá? Então, você precisa... Tem pessoal querendo entrar aqui, deixa eu permitir a entrada deles. Ok. Vamos voltar para a aula. Ok. Então, é um evento, né, que vai durar bastante tempo, então você precisa de um grande planejamento, tem muita coisa envolvida, muitos funcionários, operários, a questão da licença ambiental para você construir essa represa, né, fazer essa hidrelétrica, tá? Então, nós temos diversos tipos de eventos, cada evento vai ter o seu próprio cronograma, o seu próprio orçamento, né? O orçamento para construir uma hidrelétrica é muito maior do que o orçamento para você fazer uma reforma na sua casa, tá bom? Mas é apenas para ilustrar para vocês que nós temos diversos tipos de projetos e diversos portes de projetos. Mas todos eles necessitam de planejamento, tá bom? Muito bem. Então, o objetivo, né, do planejamento é refinar os objetivos do projeto e planejar o trabalho necessário para alcançá-los. Então, para me fazer essa hidrelétrica, eu tenho que fazer uma série de outras coisas antes para completar esse trabalho, tá bom? Então, nós vamos ver os pré-requisitos, né? A solicitação do projeto tem que estar aprovada, né? O cliente tem que ter realmente feito esse pedido desse projeto. Precisa ter um gerente de projeto definido, né? Fatores críticos de sucesso: definir o escopo, né, o que vai ser feito, e assegurar que as entregas estejam bem definidas, né? O que vai ser realmente entregue. Definir a equipe adequada às necessidades do projeto e assegurar que os recursos estejam disponíveis. Avaliar os riscos e criar um plano de respostas. Planejar o gerenciamento das comunicações do projeto. Então, as pessoas que estão envolvidas precisam ser ouvidas e precisam também ser comunicadas do andamento, né, do projeto. Salvar as linhas de base de prazo, que é o cronograma, custo, que é o orçamento, e o escopo, né, que é exatamente o que vai ser feito nesse projeto, tá bom? Então, definir a forma de monitorar as linhas de base de prazo, custo e escopo. Como é que eu vou gerenciar, como é que eu vou controlar, né, essas questões, tá bom? E também criar um ambiente no qual as partes interessadas possam contribuir de forma adequada. Eu quero que as pessoas que estão envolvidas, elas colaborem com o projeto, não que elas atrapalhem o meu projeto, tá bom? Muito bom. Então, para desenvolver o plano do projeto, né,
eu vou ter que definir como executar, monitorar, controlar e encerrar o projeto, que são, né, os diversos processos que eu tenho dentro do meu projeto, tá bom? Então, o gestor do projeto, o gerente de projetos, deve definir, integrar e coordenar todos os planos auxiliares em um único, né, plano de projeto, tá? Então, o plano de projeto é a principal fonte de como o projeto será planejado, executado, controlado e encerrado. Então, ele é fundamental, tá, para você poder gerenciar o seu projeto. Então, vamos verificar o que tem que ter nesse plano de projeto, tá? O plano do projeto tem que estar concluído e aprovado, né, pelo cliente ou pela pessoa que pediu por aquele projeto. O plano de projeto tem que estar distribuído conforme definido no plano. Ou seja, as pessoas-chave precisam receber uma cópia desse plano de projeto. Tá? As linhas de base de prazo, custo e escopo têm que estar salvas após a aprovação do plano de projeto. Isso aí também tem que estar definido. Qual vai ser a saída desse processo? Tá? O plano de gerenciamento do projeto. Então, depois que eu passar por esse processo, né, de desenvolver o plano do projeto, no final vou ter um documento. Que documento que é esse? É o plano de gerenciamento do projeto, tá bom? Então, nós vamos também definir o escopo do projeto, o que vai ser feito nesse projeto, tá? Então, eu vou desenvolver uma declaração de escopo detalhada do projeto. E aí eu vou subdividir as principais entregas do projeto e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. É aquela velha história de você dividir para conquistar. Então, eu tenho um grande projeto pela frente. O que eu faço? Vou subdividir ele em pequenos subprojetos. E nós vamos ter a EAP, que é a estrutura analítica do projeto. É ela que vai me ajudar a pegar esse grande projeto e dividir em pequenos subprojetos. Ok? Vou dividir ele em pequenas partes. Então, o que contém? Né? Vai ter os objetivos, as premissas e as restrições do meu projeto. Vou ter a estrutura analítica, né, do projeto, a lista das entregas com seus requisitos e critérios de aceitação, e o que está fora do escopo do projeto. Tá? O que não está incluído no projeto? Olha, então eu vou fazer uma reforma, mas, por exemplo, a pintura das paredes externas não está nesse projeto. Eu vou fazer apenas uma reforma interna. Tá? Não vou fazer nada do lado de fora da casa. Então, é o que está fora do escopo. Precisa também ficar bem definido, porque às vezes o cliente ou alguma parte interessada, imagina que você vai fazer tudo. Então você fala, vou fazer uma festa. Mas e a limpeza da festa? Você vai fazer também a limpeza no final? Ela fala, não, isso não está no meu projeto. Então, quem que vai fazer isso? É a pessoa que está alugando o local da festa e que vai fazer a limpeza. Tá bom? Então, tem que ficar bem claro o que está dentro do projeto e o que está fora do escopo do projeto. Então, vamos fazer o checklist. Primeiro, definir os objetivos do projeto. Depois, definir todas as entregas e marcos de forma clara. Tá? Então, tem que ser uma coisa específica, mensurável e alcançável. Vou desenvolver um processo de aceitação da entrega, ou seja, o que vai ser aceitável. A cerveja tem que estar gelada, o churrasco tem que estar quente, né? Para poder aceitar esse projeto aí da festa de formatura, tá bom? E o que eu vou ter como saída, como documento no final desse processo? Tá? É a declaração do escopo, tá? O que tem nele, tá joia? Também eu vou ter a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, né? As diversas divisões desse projeto, e o dicionário da EAP, que é uma definição, né, para esclarecer bem algum conceito ou alguma atividade que vai ser feita, tá? Então, pelo PMBOK, pessoal, o PMBOK é, digamos assim, a linha mestra que nós estamos seguindo quando a gente está lidando com projetos de uma maneira tradicional. Tá? O PMBOK que vai nos orientar. Então, está lá no capítulo 5.2 do PMBOK, coletar os requisitos. No 5.3, definir o escopo. Tá? No 5.4, criar a estrutura analítica do projeto. Tá bom? Então, o que é essa estrutura analítica do projeto? Vamos ver aqui um exemplo, tá? Dessa EAP. Então, imagina que eu vou fazer a construção de uma casa, tá bom? Então, a estrutura analítica do projeto vai pegar esse grande projeto e subdividir em partes. Por exemplo, eu preciso
uma fase, né, do gerenciamento, tá? Um processo de gerenciamento da construção da casa. Dentro do gerenciamento, eu vou ter que desenvolver o planejamento, né, e o monitoramento e controle do projeto. No planejamento, eu vou ter o plano de gestão de projetos, o projeto técnico, o cronograma e o orçamento. Tá? No processo de monitoramento e controle, vou ter o diário de obra, tá? Vou ter um boletim de obra para poder acompanhar essa construção. No processo de compras de materiais, vou ter a parte hidráulica, elétrica, civil, mobiliário. Na parte de construção, vamos ter a fundação, a estrutura, a vedação, as instalações. No acabamento e decoração, tem a especificação, a compra, o recebimento, a aplicação, tá bom? Então, essa é a estrutura analítica do projeto. Eu vou pegar o meu projeto, vou subdividir em grandes áreas, tá? Para facilitar a minha gestão desse projeto, tá bom? Então, uma estrutura analítica do projeto é uma maneira de você ter uma visão mais abrangente e profunda do seu projeto, mas observe que ainda é uma visão de alto nível, né? Ela não tem tantos detalhes assim, tá bom? Muito bem. Um outro passo muito importante nesse planejamento do meu projeto é que eu preciso criar o cronograma e o orçamento do projeto, tá? Então, isso é fundamental. Todo projeto precisa ter um cronograma e um orçamento, tá? Então, o objetivo é definir todas as atividades do projeto, as suas dependências, ou seja, eu tenho diversas atividades. Então, por exemplo, construir uma parede e depois pintar uma parede. O que vem antes? Qual que é a dependência? Primeiro eu construo a parede, depois eu pinto a parede. Tá? Existe uma dependência entre essas atividades. Os recursos para cada atividade e o custo, né, para cada recurso. Então, vai ser composto por identificar as atividades específicas que precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto. Identificar as dependências entre as atividades do cronograma. Então, algumas atividades têm que vir primeiro, outras depois, outras podem ser feitas ao mesmo tempo. Tá? Então, eu preciso identificar essas dependências. Estimar o tipo e as quantidades de recursos necessários para realizar cada atividade do cronograma. E eu vou incluir restrições do cronograma. Por exemplo, deadline. Deadline é a data indicativa do término de uma atividade. Então, eu preciso terminar a construção da parede até o dia 10 de setembro, por exemplo. Tá bom? Então, eu só posso começar a pintar depois do dia 11, né? Então, o tipo de restrição. Temos vários tipos de restrição. Por exemplo, o mais breve possível. Né? Então, eu quero começar a construção o mais breve possível, tá? Mas eu não posso terminar antes do dia 30 de maio, por exemplo, porque eu só vou receber o pagamento, né, numa certa data, e eu preciso de um prazo para poder fazer esse pagamento para os operários. Tá? Então, eu vou criando aí restrições para poder fazer o meu projeto, respeitando aspectos aí técnicos. Né? Então, por exemplo, eu só posso pintar a parede depois de 2 dias, depois que ela já está seca, ali o cimento está seco, por exemplo. Tá? Só posso dar uma segunda demão depois de 24 horas depois da primeira demão. Tá? Então, são aspectos técnicos. Às vezes é uma questão financeira, econômica. Né? Então, o cliente só vai pagar no dia 1º, então o pagamento para os operários só vai acontecer depois do dia 5, por exemplo. Então, tem ali um prazo para receber o dinheiro e depois pagar os operários, uma questão financeira. Tá bom? Então, posso ter a questão, às vezes, um feriado, né? Então, naquele dia não pode ter atividades, tá? Então, são vários tipos de restrições que eu preciso seguir. Então, eu vou, a partir daí, criar um calendário das atividades. Então, são os dias úteis, né, para atividade específica, tá? Então, até horário, às vezes, né? Por exemplo, se você está no condomínio, você não pode trabalhar antes das 7 da manhã ou 8 da manhã. Isso tem que terminar até às 5 da tarde. Então, você tem aí algumas restrições ligadas ao ambiente onde você vai fazer o seu projeto. Calendário dos recursos. Então, são os dias úteis para que um recurso específico seja usado na atividade. Então, um equipamento, uma máquina, um automóvel, tá? Uma pessoa, né, um recurso humano, tá bom? Então, quais são os dias que ele pode estar trabalhando. E o calendário do projeto, que são os dias úteis que vão ser usados naquele projeto. Então, tudo isso tem que estar incluso dentro do meu cronograma. E também preciso incluir, né, o valor unitário, tá?
por cada recurso que eu vou estar utilizando. Então, eu vou descrever bem os diversos recursos que eu estou utilizando, tá? E também, então, o valor unitário por recurso tem a ver com o orçamento e o cronograma, né, tem a ver com o tempo que eu vou estar fazendo o meu projeto. Então, vamos criar o cronograma, né, e o orçamento do projeto, tá? Então, o cronograma e o orçamento é criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las. A saída desse processo é um cronograma e o orçamento do meu projeto. Pelo PMBOK, você vai encontrar os detalhes, né, desse processo no capítulo 6.2, né, do PMBOK, que é definir as atividades, e no 6.3, que é sequenciar as atividades. Então, lá você vai ter todas essas instruções bem detalhadas, tá bom? E no 6.4 e no 6.5, você vai ter estimar os recursos das atividades e estimar as durações das atividades. E o 6.6, que é desenvolver o cronograma, tá? E o 7.2, que é estimar os custos, e o 7.3, que é determinar o orçamento, tá ok? Então aqui, pessoal, eu tenho um exemplo, tá? De uma planilha onde eu vou ter aí o meu cronograma, tá? Então eu posso acompanhar, né? Visualizar quando começa o meu projeto, quando termina o meu projeto, quando começa cada atividade, quando termina cada atividade. Algumas atividades, elas acontecem sequencialmente, né, uma depois da outra, tá? Outras podem acontecer ao mesmo tempo, tá? Então, tudo isso fica descrito aí no meu cronograma, nessa planilha, que é um gráfico de Gantt, que foi o que a gente viu na nossa primeira aula, tá? Então, o gráfico de Gantt é uma maneira de você acompanhar o seu desenvolvimento do seu projeto, tá? Então, se você está dentro do prazo, fora do prazo, tá? Você vai poder verificar isso dentro desse cronograma, tá? Algumas pessoas colocam junto com o cronograma também o aspecto do orçamento. Então, ele já sabe ali mais ou menos cada atividade, o custo que ela vai ter, e pode colocar, né, uma célula nessa planilha mostrando quantos por cento da atividade já está pronta, quantos por cento do gasto já foi feito, tá? Então você consegue fazer e acompanhar o seu projeto usando uma planilha como essa, tá bom? E aqui nós temos um exemplo de um orçamento, tá? Então você pode ter um orçamento mais geral, né? Olha, a reforma vai custar 10 mil reais, tá? Ou você pode falar, não, olha, essa minha reforma vai ter tanto de pintura, tanto de paredes que eu vou trocar, de alvenaria, tá? Então você pode definir, trazer detalhes desse seu orçamento, tá? De acordo com a pessoa com que você está lidando, tá? Então você pode trazer um valor mais global ou pode descrever em detalhes esse seu orçamento, ok? E aí também você pode criar uma planilha para acompanhar esse orçamento, né? Você estimou que a limpeza do terreno ia custar 500 reais, mas na prática ficou em 400 reais, porque você conseguiu um desconto. Ou você estimou que ia ser 500 reais, acabou ficando em 600 reais, porque teve que chamar um ajudante. Tá? Então, você tem ali o orçamento, que é uma previsão de despesas, e o custo real, que foi o que você gastou. Você pode também criar isso numa planilha, com o que foi planejado e o que foi realmente gasto. Tá, ok? Então, você vai acompanhando também o seu orçamento. Muito bom. E um outro aspecto importante do planejamento, pessoal, é como é que você vai gerenciar as comunicações com as partes envolvidas dentro do seu projeto. O objetivo é determinar as necessidades de informação e de comunicação das partes interessadas no seu projeto. Tá ok? Deixa eu só verificar se tem mais alguém querendo entrar aqui. A princípio, não. Tá, deixa eu voltar para a aula. Beleza. Então, cada parte interessada pode ter uma necessidade diferente de informação. Então, o projetista, ele precisa de um tipo de informação. O executor vai precisar de um outro tipo de informação. O meu cliente, um tipo ainda mais diferente de informação. Então, eu tenho que saber quais são as necessidades de cada um, como é que eu vou me comunicar com eles, tá bom? Preciso também assegurar a geração
distribuição, armazenamento, recuperação e disposição final, né, das informações do projeto de forma adequada e em Professor, tempo hábil. Oi. deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Eu acabei chegando um pouquinho, uns 10 minutos atrasado na aula. Sem problema. O senhor está contabilizando presença na aula de hoje? Pessoal, como alguns alunos não vão poder assistir essa aula ao vivo, tá? O cômputo da presença vai ser feito para quem realizar a atividade da aula de hoje. Então, mesmo quem não assistir a aula, vai poder ter presença fazendo a atividade. Então, a presença é dada para quem fizer a atividade da aula de hoje. Tá bom? Beleza. Sem problema, fique à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida também, pessoal, quiser perguntar, ou se quiser também perguntar no final também, fiquem à vontade, tá legal? Muito bom, pessoal. Então, nós estamos falando do gerenciamento das comunicações com as partes interessadas. Eu preciso, então, ter essa informação pronta para poder distribuir para o meu cliente, para o executor, para o meu fornecedor. Todos eles têm que ter essa informação em tempo hábil. Também preciso definir como, quando e qual informação será comunicada, quem vai gerar essa informação e quem vai receber essa informação, tá? E aí eu tenho o status report, que seria um relatório de status, né, o estado do meu projeto. Então, é a principal ferramenta para comunicação. Então, é recomendado que esse status report seja feito semanalmente para a maioria dos projetos. Então, uma vez por semana, eu vou dizer para o meu cliente, olha, a reforma está indo bem, já foi feita a pintura de tantas paredes, já falta fazer isso. Então, é um relatório do andamento do projeto. Uma vez por semana, eu informo todo mundo como é que a coisa está andando. Se tem alguma coisa atrasada, se tem que tomar alguma providência, tá bom? E aí nós temos alguns modelos, padrões, né, de comunicação, tá? Então nós vamos ter esse status report, o issues log e a ata da reunião. O status report é esse relatório do estado do andamento do projeto. O issues log é um relatório com as questões, com os problemas que surgiram, tá? E a ata de reunião é quando a gente se reúne para conversar sobre o projeto e o que foi definido. Olha, está tendo um atraso por causa disso. Fulano de tal vai tomar tal providência. Então, a ata da reunião é um registro do que foi definido nas reuniões da equipe do projeto. Muito bom. Então, no final desse processo, eu tenho que ter definido qual informação é necessária, quem gera essa informação, quem recebe, quando e como vai ser comunicado a respeito disso, tá bom? E a saída desse processo é uma matriz das comunicações na versão 5W2H. Vocês já ouviram falar nessa matriz 5W2H? Sabe o que é isso, 5W2H? Muito bem, vocês já conhecem, né? Então é quem, quando, como, né? Por quê, tá? Então é isso que eu vou definir. Olha, quem vai receber, quando que vai receber, como que vai receber, por que vai receber, tá? Então eu vou definir isso nessa matriz de comunicações, 5W2H. Muito bem. Pessoal, um ponto importante do meu planejamento é a análise dos riscos, tá? Nós vamos ter uma aula só para falar sobre isso, mas aqui vou dar uma introdução. Então, o objetivo é identificar os riscos do projeto e, para cada um dos riscos, definir a probabilidade, o impacto, né, desse risco acontecer e a ação que eu vou tomar se aquilo acontecer, tá? É composto pela identificação dos riscos, por uma análise qualitativa dos riscos, né, qual que é a probabilidade e o impacto desse risco acontecer, tá? E um plano de respostas a riscos. Eu vou desenvolver ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Então, no final, eu vou ter os riscos potenciais identificados, o impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos também identificados, vou ter determinado o plano de resposta aos riscos, tá bom? Então, a saída desse processo, pessoal, de análise de riscos, é o registro dos riscos, tá bom? Então, pelo PMBOK, se você quiser ver isso em detalhes, está lá no capítulo 11.1, né, que é planejar o gerenciamento dos riscos, no 11.2, que é identificar os riscos, no 11.3, que é realizar a análise qualitativa dos riscos, no 11.4, realizar a análise quantitativa dos riscos,
E 11.5, que é planejar as respostas aos riscos. Então, se você procurar o livro PMBOK, né, o manual, você vai encontrar tudo isso bem detalhado, né, para você. Muito bom. Pessoal, uma coisa interessante que acontece nos projetos é que é um plano, né? Você faz o plano com antecedência, eu quero fazer uma viagem. Né? O meu projeto é fazer uma viagem dos sonhos. Eu quero ir para Las Vegas, por exemplo. Tá bom? Então, esse é um plano, é um planejamento, é um sonho, né? Beleza, vamos fazer a viagem. Chegamos lá nos Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, está tendo uma tempestade, né? Um furacão, né? O que eu vou ter que fazer, pessoal? Vou ter que mudar alguma coisa. Olha, em vez de hoje, vamos ficar aqui 2 dias nessa cidade, então vai haver uma mudança e até que a tempestade passe, eu possa continuar a minha viagem, tá? Então, normalmente, você tem um plano e você tem que fazer adequações, adaptações no seu plano para ele se adequar à realidade. Né? Ninguém contava com um furacão, né? Mas se acontecer o furacão, você vai ter que fazer uma mudança ali naquele seu projeto, tá bom? Mas você precisa, então, controlar as mudanças para você não perder o controle do seu projeto, tá bom? Senão fica uma coisa completamente aleatória, né? Não, você tem que acontecer uma mudança, precisa adaptar o seu planejamento para voltar e alcançar, né, o seu objetivo dentro do seu orçamento, dentro do seu cronograma. Você vai ter que fazer adaptações, tá bom? Muito bem, então o objetivo é determinar como as solicitações de mudança serão determinadas, revisadas, aprovadas e controladas. Então, muitas vezes, quem pede a mudança é o próprio cliente. Então, ele queria fazer uma pequena reforma, aí ele se anima e vai fazer uma reforma maior, né, do que o inicialmente. Tá bom? Você vai ter que adaptar isso aí. Então, garantir implementação somente de mudanças aprovadas. Tá? Então, você tem que ter o ok do cliente, que vai realmente ter aquela mudança, porque vai mudar o seu cronograma e o seu orçamento. Então, você tem que garantir que ele aprovou aquela mudança para você poder implementar. Manter integridade de linhas de base, incorporando somente mudanças aprovadas e mantendo documentação de planejamento, tá bom? Então, se vai ter uma mudança, vai afetar o seu cronograma, o seu orçamento, você precisa modificar isso também dentro daquilo que está sendo documentado dentro do seu planejamento, tá bom? Isso aqui, pessoal, é o modelo tradicional, tá, de projetos. Dentro do ambiente ágil de projetos, essas mudanças elas acontecem de maneira muito mais natural, mais fluida, tá? Isso que acontece, assim, de uma maneira mais digamos assim, mais orgânica, tá? Então, porque o projeto ágil, né, ele entende que as mudanças são naturais, tá? Então, você tem aí uma comunicação mais ágil para você ter a solicitação da mudança e a execução da mudança também. Claro que tudo documentado, né, mas de uma maneira mais rápida, tá? Então, toda mudança solicitada deve ser avaliada pelo gestor do projeto e precisa ser aceita ou rejeitada por uma autoridade ou comitê. As responsabilidades desse comitê são definidas e acordadas com o patrocinador e com o cliente. Então, o checklist definido, abordagem, ferramentas e fluxo, né, workflow, usado para avaliar os pedidos de mudança. Então, quem é que pode pedir uma mudança, tá? Quem é que vai autorizar essa mudança, tá bom? Tudo isso tem que estar definido. E também o fluxo do controle de mudanças aprovado no plano de projeto. Muito bom, pessoal. Então, estamos encerrando a aula de hoje. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o nosso exercício em grupo, né? Primeiro exercício em grupo, tá? Então, para vocês começarem a ter um pouco de prática, tá? Com relação a como é que funciona um projeto na prática, tá? A ideia é que vocês possam formar um grupo, escolher um tipo de projeto e começar a trabalhar nesse projeto. Inclusive, eu sugeri para vocês alguns softwares para vocês conhecerem. A ideia é que vocês escolham um software desses e tentem utilizar o software para controlar, planejar, né, acompanhar o seu projeto, tá? Então, pessoal, até o dia 10 de setembro, vocês devem entregar, tá, esse exercício em grupo.
Esse exercício ele é feito em grupo, mas a entrega ela é individual, tá bom? Então, vocês vão entregar esse primeiro momento, né? Seria o que a gente chama do processo de iniciação, que é o termo de abertura do projeto, ok? Então, vocês vão escolher, né? O grupo de vocês vai se reunir, vocês vão conversar, trocar ideias, né? E vão escolher um projeto que todo mundo esteja interessado em fazer, tá? Por exemplo, tem alguém querendo casar, né? Vocês podem pensar numa festa de casamento, ou um churrasco entre amigos, um churrasco da formatura, né? Ou a reforma de uma casa, ou uma viagem, né? Uma viagem da turma, né? Para conhecer aí uma indústria, ou uma viagem de turismo, tá bom? Ou quero fazer um plano de negócios, quero abrir uma empresa, tá bom? Então, vocês é que vão conversar e vão escolher um projeto, tá? Qualquer tipo de projeto válido, tá? E aí vocês vão desenvolver o termo de abertura do projeto, tá? O que vai ter nesse termo de abertura do projeto? Vocês vão definir os objetivos e os critérios de sucesso desse projeto. Vão descrever o escopo do projeto, então, o que está dentro desse projeto, tá? É uma viagem, né? É algum tipo de reforma, né? O que vai ser feito nesse projeto? É um novo produto, tá? E os principais requisitos, tá bom? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, se alguém... vou permitir. Tem alguém entrando aqui na sala. Beleza. Então, pessoal, descrever o escopo do projeto e os seus principais requisitos, definir as fases do projeto, tá? Definir principais entregas em cada fase, né? Aqueles marcos para você poder acompanhar o seu projeto, definir as premissas e restrições, tá bom? E também vão identificar as partes interessadas, né? Então, se existe conflito de interesse, discutir como é que vai tratar. Então, as partes interessadas no casamento são os noivos, as famílias envolvidas, os convidados. No churrasco, quem são as partes interessadas, né? Quem vai participar desse churrasco? Você vai convidar, se é o churrasco de formatura, você vai convidar os professores ou não, né? Os convidados, quem vai estar participando, quem vai estar financiando esse churrasco, tá bom? Quem vai estar fornecendo esse churrasco. Então, tudo isso são as partes interessadas. Então, vocês vão identificar o termo de abertura do projeto e as partes interessadas, tá legal? Então, esse é o exercício número 1, tá? Ou o exercício em grupo número 1, que vocês vão entregar, na verdade, como exercício número 5. Pessoal, eu coloquei para vocês alguns exemplos, para vocês poderem ter uma ideia, uma noção, né? Então, tem um termo de abertura da reforma da casa. Vocês podem usar como modelo para seguir aí no trabalho de vocês, tá bom? Temos também um termo de abertura do projeto, que é um modelo, né, no Word, que é só você entrar lá e digitar os dados do seu projeto, tá bom? E temos também o registro das partes interessadas no Excel. Você pode usar o Excel, o Word, para colocar esses dados lá, tá joia? Além disso, pessoal, eu coloquei para vocês um vídeo, tá? Contando um projeto de uma construção, né, de uma filial, tá? Então, é um vídeo bem detalhado. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo do início ao fim. Depois assistissem de novo esse vídeo, dando pausa, porque às vezes a moça fala um pouco rápido e tem muita informação na tela. Então, eu queria que vocês assistissem uma segunda vez, pausando, lendo o que está escrito, porque tem muitos exemplos que vocês podem seguir para fazer também o trabalho de vocês, tá bom? Então, tem alguns exemplos que eu coloquei para vocês no ambiente, e tem um vídeo que também tem mais exemplos para vocês seguirem. Algumas pessoas levantaram a mão, deixa eu ver quem que levantou a mão aqui. Vamos abrir a fila aqui de pessoas. Quem está com a mão levantada? A Karina Lobo. Pode perguntar, Karina. Então, professor, na verdade eu não cheguei a receber nenhum e-mail de que estava tendo a aula online de sexta-feira. Essa é a primeira aula que eu estou participando. Certo. Fiz um exercício e comentei no fórum lá. Eu queria saber se os grupos já estão formados e como que está o andamento desse trabalho. Entendi. Boa pergunta, Karina. Então, nós tivemos uma aula ao vivo 2 semanas atrás, né? E nós então fizemos esse apelo, né, para quem pudesse fazer o trabalho em grupo,
para que se reunissem, né? Porque eu não tive a oportunidade, o prazer de estar conversando com vocês presencialmente, né? Se a gente tivesse uma aula ao vivo, as coisas seriam mais fáceis. Tá? Então, eu não sei, por exemplo, se a turma já fez algum tipo de trabalho anteriormente junto, se já tem grupos integrados ou não, tá bom? Então, 2 semanas atrás, eu pedi para o pessoal formar grupos, tá bom? E hoje é que eu vou verificar quantos grupos estão formados, se já tem um líder para o grupo, se já escolheram o tema para o projeto, tá? Se já deram um título, né, para o projeto, para poder identificar, porque depois vocês vão ter que falar um pouquinho desse projeto para mim, tá bom? Então, na verdade, eu estou também curioso para saber quantos grupos já estão formados, quem são os componentes dos grupos que existem, e se você já conhece os seus colegas ou não, e se tem alguém interessado em formar um grupo aí com a Karina, tá joia? Então, nós vamos descobrir isso na aula de hoje, tá ok? Então, a gente vai... a Júlia também está assistindo a aula ao vivo pela primeira vez, né? Está sem grupo também, então é uma oportunidade para aqueles que estão sem grupo se unirem, formar um grupo, né, e começar a montar o trabalho. Vocês têm até o dia 10, tem até o dia 10 de setembro para poder aí fazer esse trabalho. Pessoal, é um trabalho, de certa forma, assim, eu espero que não seja muito complexo, tá bom? Vocês não precisam fazer uma hidrelétrica, tá bom? Vocês podem... de certa maneira, fazer uma coisa mais simples, tá bom? A ideia é que sejam grupos, né? O ideal é que você tivesse pelo menos 4 pessoas, tá? E no máximo 6 pessoas, tá? Para vocês poderem trabalhar, né? E se comunicar, trocar ideias, mas ter tempo de participar. Grupos muito grandes fica difícil isso. Grupos muito pequenos também, às vezes, você não consegue... desenvolver as habilidades, né, de você negociar, de você lidar com uma equipe de projetos. Tá? Então, o ideal seria grupos de 4 a 6 pessoas. Tá bom? Então, pessoal, depois eu vou abrir para vocês poderem falar como é que está a formação desses grupos, se o grupo já está conversando, né, qual o tema que vocês escolheram, tá bom? Mas, a princípio, é que vocês vão poder... escolher um tema, tá? E fazer esse tipo de definição aí, que é mais um exercício, né, pessoal, para vocês poderem, na prática, sentir como é que se faz um projeto, tá bom? Muito bem. Alguém mais tem alguma pergunta? Professor, Oi. eu não entendi o que está sendo solicitado. Fala para desenvolver o termo de abertura. Definir os objetos e critérios de sucesso. Os objetivos. Isso. O objetivo de um churrasco. Comer carne. O objetivo então, o objetivo do churrasco de formatura é você criar um ambiente de confraternização entre os colegas do curso que passaram 5 anos juntos e agora estão celebrando a finalização, né, da sua graduação. É isso aí, o objetivo do churrasco é a confraternização. Mas a ideia, pessoal, é que, então, o objetivo do casamento, celebrar o casamento entre as pessoas, o objetivo da reforma da casa, reformar a sala e a cozinha. Cada projeto vai ter aí, né, um objetivo diferente, tá bom? Mas então você tem que definir o objetivo, né? Então, o objetivo de uma viagem, não, nós queremos passar por tais e tais cidades. Não, o objetivo dessa viagem é conhecer tais e tais pessoas, tá? Então, vai depender do que o grupo está definindo ali, está conversando, tá joia? E o critério de sucesso? Bom, se a gente voltar vivo, a viagem foi um sucesso. Né? Eu vou fazer uma viagem num local, né, distante. Se eu voltar vivo, foi uma aventura, tá tudo bem, tá bom? Então, esse é o critério de sucesso, é voltar vivo. Não, o outro não fala, não, eu quero conhecer tais e tais museus. Se eu não passar em tais e tais museus, visitar tais e tais lugares, eu vou lá em Roma, eu quero ver o Papa. Se eu não ver o Papa, não foi um sucesso a minha viagem, tá bom? Então, vocês é que vão conversar e definir qual é o objetivo e quais são os critérios de sucesso também.
para cada um desses projetos. Então, pessoal, o exercício é esse. É vocês conversarem a respeito e entenderem melhor cada um desses passos aí do termo de abertura do projeto e das partes interessadas. Então, vejam os exemplos que eu coloquei para vocês, tem muitas dicas, e também o vídeo, que tem mais dicas ainda, tá bom? Vejam com calma o vídeo, e se ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem que eu vou ajudar vocês, tá legal? Então, até o dia 10 de setembro, vocês precisam fazer o termo de abertura do projeto e identificar as partes interessadas. É só isso. Mais alguma pergunta? Beleza, vamos seguir em frente. Pessoal, nós já estamos colocando aqui para vocês um spoiler. O exercício em grupo, parte 2, tá? Que é o planejamento, que a gente viu na aula de hoje, e vamos ver mais nas 2 próximas aulas, né? Um pouco mais sobre essa fase de planejamento, tá bom? Mas então, esse exercício número 2 tem que ser entregue até o dia 24 de setembro. Então, vocês aí estão montando um grupo, vão começar a conversar, vão fazer a abertura do projeto, e agora, para o segundo exercício, né, em grupo, vão fazer o planejamento desse projeto, tá bom? Então, vamos criar o plano de gerenciamento do projeto, tá? E a declaração de escopo, né, o que está dentro desse projeto, tá bom? Vão criar a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, e o dicionário da EAP, tá bom? A linha de base de tempo, que é o cronograma do projeto, a linha de base de custos, que é uma visão do orçamento, tá bom? O registro dos riscos, tá? E a matriz das comunicações, né? Quem são as partes interessadas e como é que você vai se comunicar com elas, tá bom? Então, pessoal, o exercício número 5, que é o exercício da aula de hoje, né? Então, ele tem uma pontuação de 0,25 pontos e vale presença para a aula de hoje, tá? Então, é só você entrar lá. Então, não basta assistir a aula, tá? Além de assistir a aula, quem está aqui agora ao vivo, e quem vai assistir depois, posteriormente, não basta assistir essa aula, também tem que fazer o exercício para poder ganhar a presença na aula de hoje. O exercício número 5, que, na verdade, é a postagem do exercício em grupo número 1, tá bom? Então, e é individual. Então, você vai fazer em grupo, tá bom? E depois você vai pegar o que vocês desenvolveram em grupo e cada um vai fazer essa postagem, tá legal? Então, o exercício é em grupo, mas a postagem é individual. E aí vocês vão anexar o termo de abertura do projeto. Então, vocês vão fazer no Word, né, e podem fazer alguma planilha no Excel, e depois vocês vão anexar nessa atividade. E o prazo é até o dia 10 de setembro, tá bom? Alguém levantou a mão? Tainá? Professor, boa noite. Boa noite. Professor, esse é o primeiro trabalho do semestre, certo? Não. Não? Pessoal, nós tivemos o fórum número 1, que foi exercício número 1, tá? Então, na primeira aula teve um primeiro exercício. Na segunda aula teve o segundo exercício. Nós já estamos no 5º exercício. É o primeiro exercício em grupo. Aí você está certa. É o primeiro exercício em grupo, tá bom? Mas já estamos no 5º exercício do semestre. Só para mim tirar uma dúvida, esses exercícios aí que foi da primeira e da segunda aula, eles ainda estão em aberto no portal? Eu acredito que sim, ou estavam até o dia 3. Hoje é que dia? 3. Então até hoje. Corre lá. Se você ainda não fez... Eu tô com um probleminha no portal. Ah, é? Não vi todos esses. Entendeu? Eu tô com um probleminha no portal, então eu até consigo acessar, mas não tô conseguindo baixar arquivo. Eu já liguei na faculdade e eles falaram que é um problema no sistema. Aí tem aula que eu consigo visualizar e tem aula que eu não consigo visualizar. Bom, é realmente um problema. Então, olha, para você não se prejudicar, manda uma mensagem para mim, que eu tento te encaminhar ou o arquivo ou receber por e-mail a sua atividade. Pode ser. Se for alguma coisa assim, tá bom? Porque o sistema ele tem prazos lá, então vai até meia-noite de hoje. Tá? Então, se não tiver lá, fica meio complicado. Então, você tem que me avisar com antecedência para poder registrar isso, tá bom? Professor, eu pensei que eu tinha avisado você semana passada. Sobre isso? Semana passada não, é semana retrasada, que foi quando teve aula. Ai. Depois preciso verificar, então, vou checar. Beleza. Beleza, mas você tem um e-mail que eu possa mandar outro e-mail, então?
euro.marques@faag.com.br. Tem na plataforma? Tem na plataforma. Você pode mandar pelo próprio ambiente Moodle também. Eu vou mandar uma mensagem no chat, é melhor. Isso, beleza. Na plataforma, se eu conseguir mandar, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Obrigada. Nada. Alguém mais levantou a mão? Pode falar. Bom, estou aqui à disposição de vocês, viu, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, pode fazer. Bom, então, pessoal, o exercício número 5, que é o exercício da aula de hoje, tá? O prazo é até o dia 10 de setembro. Muito bom. Na próxima aula, então, nós vamos ter uma aula gravada, não vai ter essa aula ao vivo, tá? Nós estamos tentando fazer essa aula ao vivo para ter essa interação, né, junto com vocês aí, uma maneira de motivar, tirar as dúvidas, né, rapidamente, e acho que é interessante, tá bom? A próxima aula, então, vai estar gravada para vocês, é só vocês entrarem lá e assistir. Vamos falar mais sobre planejamento, tá, de projetos, e vocês devem já, então, estar entregando o exercício em grupo 1 até o dia 10, tá bom? Que, na verdade, é a entrega do exercício 5, tá bom? Então, na verdade, o exercício 5 significa entregar o exercício em grupo número 1, tá joia? Muito bom, pessoal. Eu vou interromper aqui a gravação, tá joia? E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser conversar um pouquinho mais, eu estou à disposição de vocês. Eu agradeço a atenção e até a próxima. Boa noite, professor. Muito obrigada. De nada, Júlia. Estou aqui à disposição. Se vocês quiserem perguntar ou fazer alguma observação, tá? Deixa eu interromper a gravação aqui.